alimentar, saciar, vestir, acolher, visitar, cuidar, consolar. As 7 ações de misericórdia. Visitar é acolher, hospitalidade, compartilhar, conhecer, consolar, ouvir, animar. A acolhida é um tema importante na Bíblia. Em Levítico, capítulo 19, versículos 33 e 34, lemos: Não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Amem os estrangeiros, pois um dia vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Da mesma forma, o apóstolo Paulo anima para a comunhão entre pessoas de diferentes etnias e culturas ao dizer: Recebam os estrangeiros nas suas casas. Também na época da Reforma, muitas pessoas que fugiam da perseguição religiosa foram acolhidas. Nos dias de hoje, há pessoas imigrantes e refugiadas buscando a acolhida no Brasil. Há pessoas mudando de cidade devido ao trabalho ou estudo. Há pessoas que se aproximam de nossa igreja, querendo conhecer e professar a fé cristã. Em Mateus capítulo 25, versículo 35, Jesus afirma algo parecido. Eu era estrangeiro e vocês me receberam na sua casa. Abrir as portas para acolher pessoas visitantes é um passo importante na edificação de uma comunidade hospitaleira e inclusiva. Mas é preciso ir ao encontro, bater nas portas para visitar pessoas que, por diferentes motivos, não conseguem participar da vida comunitária. A visitação é um sinal da graça generosa e do amor de Deus que quer acompanhar e reavivar as pessoas, seja qual for a situação em que elas se encontram. O Brasil é o país com a 3ª maior população carcerária no mundo. Esta é uma realidade bastante complexa, e qualquer comunidade cristã que pretende se dedicar a este ministério precisa superar preconceitos e medos e se preparar adequadamente. Como Jesus disse, estava na cadeia e foram me visitar. Quando a comunidade cristã vai visitar pessoas, ela está assumindo a missão de Deus, colocando-se ao lado das pessoas, conhecendo suas histórias, ouvir suas angústias e alegrias, levando e vivendo a palavra do Evangelho, praticando a convivência comunitária. Acolher, visitar. Se as línguas dos homens pudesse eu falar e também a do céu entender, nada sou, nada valho se não posso amar, e de nada me vale o saber. O maior é o amor, nunca deixará de existir. Não se ressente do mal, sem amor é impossível viver.
Sem amor é impossível viver. Se brindar os meus bens para dar de comer aos pobres que não têm pão, se água fresca ao sedento eu der de beber, sem amor sou igual aos que nada dão. O maior é o amor, nunca deixará de existir. Não se ressente do mal, sem amor é impossível viver. Sem amor é impossível viver. Permanecem a fé, a esperança e o amor, sem isso é impossível viver. Porém, sem o amor, tudo perde o valor, é o mesmo existir que morrer. O maior é o amor, nunca deixará de existir. Não se ressente do mal, sem amor é impossível viver. Sem amor é impossível viver. Bom dia a todos. Sejam todos acolhidos nesse encontro com Deus, com as palavras do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que dizem: Jesus Cristo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Neste quinto domingo da Páscoa, a comunidade é convidada a refletir sobre o amor cristão. O amor cura situações de dores e pacifica os conflitos e as angústias. No amor há paz e unidade. Impera a harmonia e o entendimento. No amor, lançamos a nossa confiança em Deus, de que somos bem guardados nesta vida e para uma vida futura e eterna junto a Ele. Por causa do amor cristão, a comunidade também se reúne quando há dor em seu seio, sendo solidária e acolhedora, o que nos recorda os sofrimentos que a família Schaeffer sofreu nesta semana que passou, com o luto que chegou até a sua casa. Lutero, a partir da Bíblia, afirmava que a fé atua pelo amor, isto é, entrega-se com alegria e amor à obra da servidão libérrima, com a qual serve ao outro gratuita e espontaneamente. Cristo nos deu o mandamento do amor. Suas palavras são muito bem conhecidas por nós, mas é sempre bom relembrar de que a tarefa cristã é amar a Deus e amar ao próximo. Em situações tão polarizadas que vivemos, até no âmbito religioso, não podemos prescindir da prática do amor. Por isso, amemos uns aos outros e sejamos testemunha do amor de Deus ao mundo. Convido para cantarmos. Coloquemos de pé. Vamos invocar a Trindade e logo depois vamos cantar o hino número 83. Estamos reunidos em culto em nome e na presença de Deus Pai, Criador e sustentador de tudo, Deus Filho, nosso Senhor e Salvador, e Deus Espírito Santo, que nos congrega em comunidade. Amém. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. Nós agora cantamos o hino de número 83, Louvarei.
louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero louvar-te. Convido a igreja a nos colocarmos de pé, fazermos a nossa confissão de pecados. Façamos de forma comunitária, como se encontra aí, projetado também na nossa tela. Amado Deus, Tu nos concedes a oportunidade de nos lançar aos Teus pés em busca do perdão. Por isso, recorremos à Tua bondade quando confessamos o nosso pecado. Falamos de amor, mas deixamos de encarná-lo em nossa vida. Falamos de amor, mas nos omitimos frente aos maus tratos que tantos sofrem. Diante de tudo isso, Tu olhas dentro de nós e encontras somente o pecado. Perdoa a nossa inconstância no amor. Perdoa as nossas falhas. Perdoa quando caímos na iniquidade e as nossas ações desagradam a Tua vontade. Muda-nos, Senhor, e converta a nossa história para Ti. Trata-nos com misericórdia e transforma a nossa vida. Dá-nos o Teu cuidado e nos liberte com o Teu perdão. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Em Cristo nós alcançamos o perdão de Deus. Isto é o que ensina a palavra divina ao nos dizer: portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. Desta forma, quem confessa o pecado encontra na mão do nosso Senhor o perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Nós vamos fazer um introito. Esse introito é de uma liturgia da nossa igreja, mas que é mais celebrada no Espírito Santo. É um introito cantado. Eu já fiz algumas vezes com vocês, mas eu quero ensaiar o primeiro verso aí. Os demais versos seguem na mesma sequência, tá? Então, eu vou cantar Deus nos seja benigno e misericordioso, e vocês, e nos dê a sua bênção divina. Eu vou acompanhar vocês para vocês poderem devagarzinho aprendendo, tá? Deus nos seja benigno e misericordioso, e nos dê a sua bênção divina, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que conheçamos
luz na terra os seus caminhos. Abençoe-nos, Deus, o nosso Deus. Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. Não queremos ser indiferentes aos sofrimentos deste mundo, mas agir em amor ao próximo, pedindo e clamando a Deus por piedade, cantando. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. 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 Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o teu perdão, ouve nossa oração. Oremos. Pai Celeste, louvamos o Teu nome e rogamos que nos aceite em Teu grande amor e em Tua fidelidade. Resgata-nos de todo mal, pois grande é a Tua compaixão e infinita é Tua bondade. Fortalece a nossa fé na obra redentora que Cristo fez por nós e nos desperta ao testemunho do Teu reino. Acompanha a nossa caminhada para que não esqueçamos do Teu agir em nosso favor. Orienta-nos com a Tua palavra e inspira-nos ao amor cristão. Sopra sobre nós o Teu Santo Espírito e nos mantenha na unidade da Tua Igreja. Isto te pedimos em nome de Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Irão tomar os seus lugares. Eu não vou dizer em que página tá, porque a Bíblia minha aqui é diferente da que vocês têm aí. Mas vamos lá para o Salmo 148. Louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no desde as alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas brilhantes, louvem-nos altos céus, louvem-no vapores acima das nuvens. Todas as coisas criadas louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou e elas vieram a existir. Ele as pôs em seu lugar para todo o sempre, seu decreto jamais será revogado. Louvem o Senhor desde a terra, vocês criaturas das profundezas do oceano, fogo e granizo, neve e nuvens, ventos tempestuosos que lhe obedecem, montanhas e colinas, árvores frutíferas e cedros, animais selvagens e domésticos, seres que rastejam e os que voam, reis da terra e todos os povos, governantes e juízes da terra, rapazes e moças, idosos e crianças. Louvem todos o nome do Senhor,
pois exaltado é seu nome. Sua glória está acima da terra e dos céus. Ele deu força a seu povo e honra a seus fiéis, o povo de Israel, que lhe é chegado. Louvado seja o Senhor. Ale, ale, aleluia, ale, ale, aleluia, ale, ale, aleluia, 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 ale, ale, aleluia, ale, ale, aleluia, ale, ale, aleluia, aleluia, aleluia. João, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Jesus prediz a negação de Pedro. Assim que Judas saiu, Jesus disse: Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer. Mas outro dia nascerá, e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará. Mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor. Mas Jesus, a nossa espera está, e em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Nos coloquemos de pé.
Amado e bondoso Deus, completa em nós a tua boa obra através da tua palavra que tu nos dá, e que essa palavra cinja o nosso coração do teu ensino, e que possamos servir-te através dela em direção ao amor, à tua criatura. E acima de tudo, ó Pai, que em nossas atitudes, que em nosso pensar, possamos nos aproximar cada vez mais de Ti nesta comunhão da Tua comunidade. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Tenham a bondade de tomarem os seus lugares. Queridos irmãos, querida comunidade, querida igreja, e aqueles também que nos acompanham em casa, eu queria iniciar este momento da palavra fazendo uma pergunta. O que você estaria disposto a sacrificar em nome do amor? O que você estaria disposto a sacrificar em nome do amor? Conta uma certa história de um bispo ortodoxo grego chamado Crisóstomo, que atuava na ilha grega de Zakynthos em 1944, sob a mira de uma arma de soldados nazistas. Estes exigiram que o bispo e o prefeito da cidade entregassem uma lista de todos os nomes dos judeus residentes naquela ilha. Quando um envelope foi entregue aos soldados nazistas pelo bispo Crisóstomo, nele continha apenas 2 nomes. Apenas 2 nomes. O do bispo e o do prefeito da cidade. E o bispo completou dizendo aos nazistas: aqui estão seus judeus. Se você escolher deportar os judeus de Zakynthos, você também deve me levar e eu compartilharei do destino deles. Neste meio tempo, a comunidade judaica da ilha já havia sido alertada do acontecido e pôde se esconder dos nazistas. E naquela ilha foram salvos 275 judeus ali residentes. Nenhum foi levado para o campo de concentração. Não deveria, meus amados, mas eu creio que não haja um tema mais difícil para se falar no ambiente da igreja contemporânea, nesses dias atuais. Não há tema mais difícil para se falar do que o amor. O contrário do amor, a antipatia, a indiferença, o desapreço, são maus fortuitos que estão tão arraizados e presentes no comportamento de muitos cristãos que nada tem no seu coração além de uma visão muito pequena do que é o amor de Deus. Cristo nos fala que o amor é o pilar do seu discipulado. Quem segue a Cristo não segue Ele por uma escolha de buscar ou ver nele um popstar. Cristo nunca quis os holofotes deste mundo. Pois quando nós corremos atrás de Cristo e olhamos para Cristo, Cristo está olhando para pessoas. Isto é amor cristão. Cristo não olha para si, mas olha para o outro. A Bíblia nos diz em 1 João 4,19 que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então nós somos a razão do amor divino pousar neste solo tão contaminado pelos nossos pecados. Por causa do amor, Cristo se sujeitou a alto sacrifício, deixando de lado a glória do céu em troca de pecadores. Se nós conhecemos esta obra de Cristo
e ainda não fomos seduzidos por este amor de Deus, nós continuamos vivendo em uma ilha de ingratidão. Então pergunto, o que você é capaz de sacrificar em nome do amor? Quando Deus, e com D minúsculo, se torna o nosso próprio umbigo, as pessoas querem um cristianismo mais parecido consigo e menos parecido com Cristo. Nisto ainda há muitos cristãos que criam grupos de embates, de confrontos, e a rede social está cheia disso, né? Vocês sabem, cheias de moralismos. Eles escutam as sagradas escrituras que devem amar o próximo, e ela nos ensina isso, as sagradas escrituras, mas eles se escandalizam quando descobrem quem é o seu próximo. Por isso, para este grupo, eu compartilho da assertiva de que há cristãos, moralistas e fundamentalistas, que pregam ocultamente um Deus que fugiu do seu esquema. Tais cristãos não aceitam que o próximo seja diferente deles. Eles querem cristãos que comunguem dos seus ideais, pactuem com as suas escolhas e defendam as suas flâmulas. A lei no meio deles é maior do que o amor. E o amor é dinamitado, cerceado, respingado de critérios carnais. Como diria muito bem uma frase de Rick Warren, é triste que no rebanho de Deus as maiores feridas venham das outras ovelhas e não dos lobos. É triste que no rebanho de Deus as maiores feridas venham das outras ovelhas e não dos lobos. E eu tenho a impressão que nós vivemos um pouco este limbo dentro do cristianismo de se ferir um ao outro. Mas amar segundo as regras das leis não é amar segundo Cristo. E esta foi a crítica que Paulo certa vez fez para a comunidade de Corinto, que tornava o glorioso evangelho do nosso Senhor uma fé de superficialidades. Lá em Corinto havia desrespeito pelo Espírito Santo, a santidade da vida, porque eles eram muito carnais, e ao amor que foi legado por Cristo a todos nós. Por causa do amor, Cristo ele superou as leis do apedrejamento, quando aquela prostituta estava aos seus pés. Ali ela encontrou perdão. No amor, Cristo sentou-se com Zaqueu e comeu com considerados impuros da sua sociedade. Por amor, Cristo nos declarou santos diante de Deus. Então, meus amados, quem sabe algum dia da nossa vida de fé, nós sejamos iluminados pelas atitudes das primeiras comunidades cristãs, que buscavam fidelidade a este mandato do amor cristão, distribuindo bens, praticando o acolhimento às viúvas, aos órfãos, aos pobres, aos famintos, aos rejeitados e marginalizados. Mas há que pontuar uma coisa. Infelizmente, alguns males se aproximaram da igreja com o tempo. Iniciando oficialmente com Constantino, quando este cooptou e incorporou a igreja para dentro da estrutura do império. E desde então a igreja passou por caídas e retornos quanto ao cumprimento do mandato do amor. Desde Constantino, a pregação de Cristo, do Cristo crucificado, tem sido tirada do meio do povo e o cristianismo buscou assento dentro do palácio. Inclusive com os líderes das próprias igrejas. O amor foi colocado de lado e a religião acabou oficializando o seu casamento com estruturas de poder e opressores,
vindo a pregar que o Cristo crucificado avaliza situações de dores e de misérias sociais. Será que vivemos tais circunstâncias nos dias atuais? Mas sempre houve vozes proféticas que clamaram por um retorno a Cristo. Lutero foi uma dessas vozes, quando perguntou em sua época o que deveria ser feito com os pobres e mendicantes, já que a igreja fazia mais política do que vivia o evangelho. Lutero teceu duras críticas aos certificados de indulgências que eram vendidos e tidos como os mais valiosos prêmios espirituais que dispunham a anular qualquer ato de amor e de misericórdia aos necessitados. Substituía os atos do amor à indulgência. Conquanto nos cai como uma lástima e retrocesso no ambiente cristão, e essa pergunta, será que ainda os cristãos não vivem mais fora da igreja do que dentro? Quando nós vemos posturas como a do patriarca Cirilo, da Igreja Ortodoxa Russa, postulando que a guerra na Ucrânia visa levar purificação para uma população ocidental que não tem Deus. Somos nós, também. E ele ainda saúda a mais alta autoridade do seu país, dizendo que ele é um milagre divino. O amor de Deus já não constrange muito mais os cristãos na atualidade. O cristianismo é a maior religião do mundo, com quase 32% de pessoas, entre 8 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas, o que dá em torno de 2,18 bilhões de cristãos pelo mundo. E ainda assim nós ouvimos falar de fome, de injustiças. Como podemos falar que vivemos numa sociedade de progresso, de grandes avanços, se nós não conseguimos alimentar o nosso irmão? Se investimos em empreitadas de matar as outras pessoas com guerras insanas? Se alimentamos uma sociedade em que a disparidade econômica entre as pessoas é algo aceitável? Enquanto isso, há igrejas que modam o seu discurso aos modelos de uma sociedade de sucesso, sem olhar o caído que está na calçada ao lado deles. Há igrejas que parecem ter medo de falar profeticamente sobre as dores da atualidade. Há igrejas que pregam muito mais às pessoas do que a Cristo. E o amor cristão? O amor cristão ele segue sendo banalizado em mesas de negociatas inescrupulosas através dos próprios cristãos. Por que o amor cristão precisa pagar esse alto preço e seguir sendo um dos dons mais punidos nas nossas relações? O que nós conversamos às vezes nos nossos grupos da igreja? Falamos do amor? Quando a gente se reúne, quando a gente está naquele ambiente onde prioritariamente devia ter Deus, o que está sendo falado ali? O que nós estamos ouvindo ali? Amor? Unidade? Respeito? Acolhimento? Vocês têm as respostas. Vocês sabem o que muitos ambientes da igreja hoje priorizam. Mas a Bíblia ela nos alerta que os caminhos de Deus destoam dos caminhos da humanidade. Grandes pensadores já questionavam que os avanços ocorridos neste mundo jamais iriam responder às inconstâncias do ser humano, porque o ser humano é um abismo por si mesmo. Nenhuma ciência vai compreender por completo quem nós somos. Não por acaso e com certa propriedade que Paulo ele veio certa vez afirmar que neste mundo nós temos uma imagem distorcida de nós. É como se nós estivéssemos olhando por um espelho embaçado e não pudéssemos reconhecer quem nós somos e o que nós fazemos.
Mas certo é de que a nossa espiritualidade, ela periga quando nos falta uma sintonia entre o olhar humano e o mandato de Cristo a que percebamos o mundo pelo amor divino. Amada igreja, em Deuteronômio capítulo 6, 5 e Levítico 19, 18, nós lemos o seguinte, palavras de Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Não te vingarás e nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo, como a ti mesmo. E Deus termina, eu sou o Senhor. Esses versículos falam de ordens de Deus a nós. Eles estabelecem que o amor de Deus e ao próximo criam a liberdade e nos arranca da vergonha de nos vermos deformados pelo pecado. No entanto, nós precisamos constantemente fazer uma meia-culpa, a nossa confissão silenciosa de desamor a Deus, para que sejamos depurados na nossa espiritualidade e purificados no nosso comportamento. Quando eu me lembro que o protestantismo luterano sempre se pautou pela reta pregação da palavra, buscando se livrar da religião da imagem, da religião do espetáculo. Eu pergunto também se esse tipo de pregação atrai os ouvidos dos crentes da atualidade. A pregação de que Cristo nos ama e por amor tornou-se o crucificado e nos salva não é um privilégio que todos querem ouvir nos dias atuais. É privilégio de muitos poucos. Mas a igreja do crucificado, ela não pode se omitir da pregação do amor de Deus ao pecador e do pedaço da eternidade que é herança aos arrependidos da atualidade. Pregar a vida abundante para este mundo é mandato do amor divino. Em 2 Coríntios 5,14, Paulo ele vai declarar que o amor de Cristo nos domina. O apóstolo Paulo, quando ele era perseguidor de cristãos, ele repousava numa vida tranquila, ele contava com segurança e estabilidade, mas tudo se tornou terra arrasada para Paulo quando Cristo atravessou um dia o caminho dele para Damasco. E apesar de ele ter perdido tudo, e ter sobrado somente para ele a perseguição e mais nada, Paulo ele vai declarar que tudo o que ele perdeu era um amontoado de lixo sobre a sua cabeça, diante do amor de Cristo que lhe havia conquistado. Isto é ser tomado pelo amor de Deus. E nos falta essa chama do Evangelho, como muitos viveram nos tempos da igreja antiga. O cristianismo para nós se virou uma rotina. Paulo amou a palavra de Deus com tanta intensidade que ele entregou o seu pescoço para ser decapitado por causa de Cristo. Quem tem coragem disso? Quem tem coragem na frente de uma arma, como foi Crisóstomo, dizer, eu me entrego à morte para salvar os meus irmãos? Como aconteceu na igreja primitiva antiga, quando Roma perseguia os cristãos. Basta você dizer uma palavra para você não ser morto naquela época. Eu adoro o imperador romano. Pronto. Mas muitos cristãos se sujeitaram à morte, porque aquele que eles amavam era, de fato, o seu Senhor. Antes morrer por Deus do que dar tudo para a mão do humano. Então Paulo ele reconhecia que não amava Cristo como ele devia, mas cantava júbilos, porque ele sabia que Cristo o amava, ainda que ele não merecesse.
Interessante o Evangelho de João, que ele sempre vai dizer: eu sou aquele, o discípulo que Jesus amou. É isso que é nossa fé. Nós somos aqueles que Jesus ama. E a gente deveria se envergonhar, porque Ele nos ama. E por isso Paulo ele diz: eu fico constrangido por isto. Eu me constranjo com o amor de Cristo por mim. Paulo compreendia que devia amar o próximo por causa do amor de Cristo por ele, que morreu amorosamente por ele e também pelo próximo. E aí a lógica de Paulo é o seguinte, e é muito fácil para a nossa fé. Como é impossível nós amarmos a Deus como Ele de fato precisa ser amado, pelo menos é possível eu amar o próximo a quem Ele ama. E isto é amor cristão. Paulo entendia que negar o amor ao próximo era querer ser melhor do que Deus, que nunca negou o seu amor a ninguém. Deus ama de forma incondicionalmente a mim, a vocês e ao próximo de vocês. Por que eu não quero amar o outro que Deus ama? Por isso, por causa do amor de Cristo, Paulo, ele se sentia constrangido e vai dizer: o amor de Deus me domina. Cristo amou de forma desinteressada, nada ganhou em troca a não ser uma cruz e uma multidão de pecadores. Quem é que faz um negócio desse? O que de bom ele ganhou? Ah, mas ganhou muito. Ganhou muito porque Cristo ele não veio fazer barganha com o seu amor. Pelo contrário, o seu amor é graça doada, é céu aos pés do condenado que ele ama, que somos nós. É salvação a quem tudo já perdeu. Cristo ganhou muito. O amor não é uma gentileza que faço pelo outro, a fim de encontrar no outro uma aprovação devido a um gesto de bondade. Amor é sermos um Cristo para outras pessoas. Como bem dizia Lutero, né? Seja um Cristo para o outro. E não busque o Cristo no outro. É diferente essas lógicas. Somente o amor e no amor deixamos de ser o que somos para sermos o que Deus quer que nós sejamos. O amor vem de Deus porque em sua natureza Deus é amor perfeito. Deus faz com que estas gotas da sua perfeição caiam sobre nós e repouse sobre o nosso semblante. Se Deus é o próprio amor, em definição, quando um cristão ama e faz com que os outros se sintam amados, isso significa que Deus está sendo passado adiante através de nós para o outro, e o outro experimenta Deus através de nós. Então, amada igreja, ouçam bem as palavras do Evangelho que nos foram ditas hoje. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Pensem nisto. Amém. Como resposta à palavra que acabamos de ouvir, movidos pelo amor de Deus, professemos a fé com o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os seus lugares. As ofertas destinadas pela nossa coleta de hoje serão direcionadas aos trabalhos aqui da nossa comunidade. Que Deus abençoe dádivas, doadores e destino de nossas dádivas. No Espírito unidos somos um no Senhor. No Espírito unidos somos um no Senhor. Imploramos que um dia nos unamos no amor. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. Preparemos as novas que Deus guia a nação. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Uns aos outros honrando, vamos nos respeitar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Glória a Deus, entoemos nosso Pai Criador. E louvemos a Cristo que nos veio salvar. E ao Espírito Santo que nos vem consolar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Nós queremos agora proceder com o momento da liturgia da ceia. Eu convido a comunidade que possa colocar-se de pé. O Senhor esteja convosco. Elevemos o nosso coração a Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir as Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Na noite
em que foi traído, ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Logo depois da ceia, nosso Senhor também tomou o cálice, rendeu graças e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei deles todos, porque este é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós até que ele retorne com seu poder. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar, ele é o Cordeiro de Deus. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Assim nos diz a palavra de Deus: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vinde, pois tudo já está preparado. Deus nos convida, Deus nos serve. Queiram tomar os seus lugares. Vocês vão receber a ceia aí onde vocês estão, através dos presbíteros.
Este é o corpo e sangue do nosso Senhor. Tomai, comei e bebei. Oremos. Amado Deus, dá que o alimento da tua graça, que do pão é o corpo e da uva é o sangue, que é derramado por cada um de nós, seja a graça salvadora, seja a graça do amor, que nos une na fé em Cristo e no acolhimento ao nosso próximo. Por Cristo. Amém. Nós temos agora as orações da própria comunidade, as orações da igreja. Vocês têm algum pedido que queiram lembrar? Uhum. Certo. Bom, ontem a gente teve a Assembleia Sinodal lá no Lar Belém, de novidades, assim, boas notícias, né? Foi uma Assembleia abençoada, mas o pastor Marcos foi reeleito por mais 4 anos para pastor sinodal. Então eu orar por ele e também por todo mundo que está na estrada, né? Eu acabei de deixar antes aqui de vir para o culto dois irmãos que estão voltando de ônibus para Teófilo Otoni. Então, acho que são os mais distantes aqui que foram embora. Então, orar por eles que estão aí na estrada. Uhum. Oremos. Amado Deus, agradecemos por tua palavra, que é palavra viva que fala ao nosso coração. Agradecemos por teu imenso amor manifesto através de Jesus Cristo, que nos trouxe vida nova e salvação. Agradecemos a enormidade de bênçãos que recebemos por meio da tua graça e por nos sustentar com tua divina mão. Agradecemos, ó Pai, os aniversariantes, para que a tua bondade se coloque na vida de cada um deles e os guarde em teu amor. Pedimos também, Senhor, que ouça a nossa oração e nos assista com a tua misericórdia. Ensina-nos a amar como tu desejas. Vem com teu Santo Espírito, nos inspira a amar sem distinção. Cuida, Senhor, dos doentes, dos que vivem angustiados, dos preocupados e em situações difíceis. Somente a tua mão pode ofertar a cada um deles a cura, o consolo, a fortaleza e o ânimo diário. Consola os enlutados da nossa comunidade, a família da Johnny, a família do Carlos Schaeffer, dando-lhes assim forças e fé na ressurreição. Guia as autoridades do mundo para que eles governem para o bem do povo. Cuida e orienta também da nossa ISLB e suas igrejas, fortalecendo a unidade da tua comunidade, para que seus trabalhadores sejam empenhados na honra e na glória do teu nome. Ilumina a cada um de nós e nos faça testemunhas da tua boa nova. Abençoa a nossa família, aos que buscam por emprego e vida digna. Abençoa a tua criação e nos mova ao cuidado de todos os bens que nos confia,
e que servem para a nossa sobrevivência. Somos gratos, Senhor, porque ainda neste sábado tivemos aí a nossa Assembleia com a eleição da direção do nosso sínodo, do qual Pastor Marcos foi reconduzido à sua função. Que tu possas abençoar essa gestão neste período do qual te incumbiste a ele a cuidar da tua igreja nesse sínodo. Seja juntamente também com aqueles que estão em viagem, que tu possas guiar e proteger a cada um deles. De forma também especial, lembramos aqui a cirurgia da senhora Ernestina. Coloca a tua mão sobre a sua vida e também sobre aqueles que estarão junto a ela neste momento de cirurgia. Olha, ó Pai, as nossas orações, acolha-as como te aprouver, pois tudo entregamos em tuas mãos, na certeza de que ouves e que irá respondê-las. Isso fazemos orando como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas falhas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram tomar os lugares, canto Deus, teu amor, hino número 176 do Inário. Esse Inário vermelho não tem ele, tá? Aquele Inário antigo. Deus, teu amor é qual paisagem bela, qual campo aberto, lar e proteção. Livres vivemos, livres habitamos, livres para aceitar ou rejeitar. Deus, teu amor é qual paisagem bela, qual campo aberto, lar e proteção. Libertos para o encontro de nós mesmos, libertos para em comunhão viver. Necessitamos desta liberdade para sonhar, para amadurecer. Deus, teu amor é qual paisagem bela, qual campo aberto, lar e proteção. Mas mesmo assim, amor entre os homens, que só por grades vão se entreolhar. Nossa prisão é o eu escravizado, feita das pedras de nosso temor. Deus, teu amor é qual paisagem bela, qual campo aberto, lar e proteção. Só tu, Senhor, nos dás a liberdade, só tu, juiz, nos podes absolver. Lá onde o teu amor alcança os homens, dás liberdade a raças e nações. Deus, teu amor é qual paisagem bela, qual campo aberto, lar e proteção. Sobre os avisos para esta semana, para os próximos dias, na próxima quarta-feira teremos reunião da diretoria do Lar Luterano Belém. Temos membros lá, o pastor participa também. Na quinta-feira temos ensaio do coral, tradicionalmente, às 20 horas. E só para dizer que tem vaga, viu? Quem quiser entrar para o coral, o salário tá bom, né? Então depende da voz aí, o cachê é um pouco melhor, um pouco pior, mas tem vaga.
Reunião do presbitério, sábado agora, do dia 21 às 14 horas. Retiro dos confirmandos e confirmados lá no Lar Luterano Belém, com participação obrigatória dos confirmandos, né, pastor Luciano? Uhum. Agora eu quero trazer a Roseli aqui. Ô Nelson, tem que lembrar do próximo culto, que é a oração memorial, tá? Ah, eu estava seguindo aqui, perdão. Então tá, próximo culto, próximo domingo, teremos a oração memorial pelo falecimento do Carlos Schaeffer. Roseli. Bom dia, pessoal. Na verdade, falar um pouco da campanha de agasalho que a gente está fazendo. Já lancei lá no grupo do WhatsApp do Luteranos, mas dar uma reforçada e agradecer, porque eu já vi que chegaram coisas ali. E só esclarecer assim que nesse momento a gente está realmente só aceitando roupas masculinas e infantis. Por que não as femininas? Porque o nosso estoque ainda tem bastante coisa feminina. A gente está querendo agora ver se a gente consegue doar essas roupas. A ideia é a gente acolher essas roupas masculinas e infantis, fazer uma triagem. Nós já temos coisas para triar. A ideia é a gente doar essas roupas, especialmente para os moradores aqui do entorno. Agora, no friozinho, a gente sai, tiveram uns eventos aqui na igreja, a gente sai, já vê que tem gente só de bermuda e uns cobertorzinhos bem ralinho, então vamos ver se a gente consegue dar essa reforçada. A gente não quer simplesmente distribuir, nós estamos pensando, porque nós não vamos fazer aquele bazar grande esse ano, quer dizer, pelo menos assim, ainda não temos essa previsão de fazer aquele bazar grande de venda aqui no salão. Mas estamos pensando em fazer, alguns vão lembrar, a gente chamava de Bazar do Coração. A gente faz aqui na frente da igreja e chama os moradores do entorno para vir escolher suas roupas. A gente entende que é uma forma, uma dignidade a mais para eles do que a gente simplesmente dá, eles podem escolher essas roupas. Então, essa é a ideia, de fazer no dia 11 de junho, esse bazar só de doação. A ideia é fazer aqui na frente da igreja. Para isso, a gente vai se preparar na quinta e na sexta, que nós temos triagem a fazer dessas roupas que estão chegando, mais do que a gente já tem alguma coisa lá no estoque. Então, já chamar quem queira trabalhar aí um pouco com a gente, no dia 9 e 10, que é uma quinta e sexta, e no dia 11, a gente vai então fazer esse trabalho aqui com eles, talvez fornecer um cafezinho, um bolo, mas a gente ainda está planejando isso e a gente vai informando aí. O horário também a gente vai informar direitinho, tá? A gente vai informando aí ou no grupo do WhatsApp ou aqui no culto nos próximos domingos, questão do horário direitinho aí para vocês, tá bem? Mas o dia é esse, dia 9 e 10 triagem e no dia 11 essa doação de roupas aí. E depois o que sobrar nós temos Casa da Cidadania, enfim, outros lugares que a gente pode doar se sobrar, beleza? Obrigada desde já. Obrigado, Roseli. Bom, eu quero agora falar um pouquinho do resultado da nossa pizzada. Primeiro foi um sucesso e agradecer aí quem veio, quem trabalhou, quem se empenhou, quem veio participar também. Mas a gente teve um resultado de 2.000, eu vou ser detalhista, né? R$ 2.999,09. Não sei de onde veio os 9 centavos, mas deu positivo. Então aí tivemos aí R$3.000 de resultado da nossa pizzada, que foi bem legal, né? Foi um rodízio de pizza. Agora eu quero falar de 2 assuntos, eu não sei se tem slide aí, se não tiver não tem problema. Eu vou fixar daqui a pouco lá no átrio a campanha de flores para o nosso altar. Então tem aqui os dias, os domingos que a gente quer ter flores aqui e você pode anotar seu nome. Eu acho que é o pastor que vai avisar uns 2 dias antes. Não sei, pastor, quem que vai avisar? Olha, você tem que trazer flor aqui.
O presbitério vai fazer isso? Então tá bom. Então não se preocupe, pode preencher isso aqui que a gente vai lembrar você um dia antes de que você precisa trazer flores aqui para o altar. Por último, a nossa feijoada. Então, tá aí. O Rodolfo está aí com todos os convites, ele trouxe os convites prontinhos, bonitos. Cada presbítero vai ficar com um pacotinho aí para poder atender todo mundo. Já tem um bom número de reserva, isso nos deixa muito feliz, né? Então, estamos aí caminhando para ter um retorno, né? Depois de vários anos aí, sem feijoada, a gente tem uma feijoada bem gostosa. Com rifas, com aquelas brincadeiras de sempre. Eu também deixarei lá no átrio, porque a Juliana foi caprichosa nesse cartaz aqui. Ela já pôs um QR Code para quem quiser saber a lista de pertences que a gente está pedindo doação. Então tem lá as coisas que ainda tem aí que a gente está precisando de doação. Se você quiser, você também pode usar aí o seu celular e entrar nessa era do QR Code. Tá bom? Bom, nessa feijoada, além de tudo, a gente vai ter um bazar da Oase, né? Tudo junto, tudo em conjunto para levantar uma graninha aí. E a Geocamp, né, que vai produzir todas as sobremesas. Então, creio que a gente vai ter aí uma turma muito gostosa aí trabalhando para esta feijoada. Não percam, esperamos vocês todos aqui. Bom, as doações, como de sempre, estão aí na nossa tela. A conta do Itaú e o CNPJ, o nosso Pix, para quem quiser fazer a doação. Como a gente diz sempre, que cada um doe conforme a sua vontade, né? E que faça dessa doação totalmente de coração. Aí está o resultado do mês atual, mês de maio, quantos por cento a gente já atingiu. 70% já alcançado, faltam 30% para a gente fechar o mês com as despesas que a gente já tem comprometidas. E aí do lado tem o mês de março e o mês de abril. O mês de abril a gente praticamente fechou no 100%. É isso, Rodolfo? O Rodolfo me pediu para dar um recado, né, Rodolfo? Comprou o convite para a feijoada, tem que trazer o convite. Né? Porque não vai entrar lá no salão sem o convite. E aí eu achei ótima a ideia do Rodolfo, né? Ou você apresenta o convite, ou você deposita uma notinha de R$100. Né, Rodolfo? Então é melhor comprar o convite e trazer e não esquecer, né? Então tá, gente. Obrigado, gente. Desculpa a brincadeira. Até mais. Nós queremos agora nos despedir deste momento celebrativo. Não sei se vocês têm reparado, em todos os nossos cultos eles estão sendo abertos com um vídeo que envolve a questão da diaconia, né? O mês ele foi aberto com uma celebração do grupo da diaconia. E aí nós temos 4 vídeos que vão seguir as sequências dos nossos cultos, não vão fechar completo o nosso mês, mas para reportar assim essa questão da sensibilidade da igreja com as questões sociais, né? E depois eu convido vocês a olharem ali na saída da igreja, na porta ali, tem essa mesma cruz que a gente de vez em quando vê naquele vídeo lá, a cruz da misericórdia, né, que está ali na porta da nossa igreja, que o grupo da diaconia gentilmente dispôs ali para que a gente pudesse ver. Né? Vamos receber a bênção de Deus, nos coloquemos de pé. O Senhor te abençoe com a bondade da criança. O Senhor te abençoe com a ternura da paz. O Senhor te abençoe com a leveza das borboletas e passarinhos. O Senhor te abençoe com seu amor único e incondicional, revelado em Jesus Cristo e na presença do Espírito Santo. Amém. Fica da parte da igreja um desejo de um abençoado domingo para todos vocês, uma abençoada semana. Permaneçam todos na paz e no amor do nosso Senhor Deus. Sirvam a Ele com alegria. Nós temos um hino final ainda, vocês podem tomar os seus lugares. 581. Deus sempre me ama.
Deus sempre me ama, com amor me chama e assim me inflama no mesmo amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Cativo estive, graça obtive, do amor que vive e faz viver. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Enviou seu Filho, prestou-me auxílio, mostrou-me o trilho que ao céu conduz. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Jesus buscou-me, Jesus salvou-me, Ele aceitou-me com terno amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Bom dia a todos, um abençoado domingo, fiquem com Deus.